Ele está à frente da empresa que leva gás para mais de 100 mil casas, apartamentos, comércios, postos de combustíveis e indústrias no Espírito Santo. O Histórias Empresariais recebe Rafael Pereira, diretor-presidente da ES Gás, vai falar para a gente aí não só sobre essa marca, né, de 100 mil clientes, mas também dos planos de ampliação. Bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado, Rafael. É um prazer estar aqui com vocês. Meu xará, Rafael. Vamos começar falando, né, dessa marca de 100 mil clientes, que é um marco, né, para a ES Gás, e dos planos de ampliação aí que envolvem R$1 bilhão em investimentos. Isso aí. Bom, essa marca de 100 mil clientes é um marco para a ES Gás, mas principalmente um marco para o estado do Espírito Santo. Essa é uma marca que a gente conquistou aqui, que é uma marca dificílima de ser encontrada em outros estados aqui brasileiros, né? Que fala muito do investimento da infraestrutura, da capilaridade desse investimento que está sendo feito, dessa rede que está crescendo aqui no Espírito Santo e atendendo a população, a indústria, os comércios, os postos, como você bem colocou aqui na introdução, né? Então, hoje o Espírito Santo é um dos poucos estados brasileiros que tem uma infraestrutura de distribuição de gás natural que chega a mais de 100 mil clientes. E a gente faz isso dentro de uma população, de um estado que não tem uma das maiores populações do Brasil, né? Então, dentro dos estados brasileiros, o Espírito Santo é o primeiro, com menos de 9 milhões de habitantes, a atingir essa marca de 100 mil clientes conectados. Então, algo que fala muito da eficiência dos investimentos que estão sendo feitos aqui no estado, né? E a nossa ideia é seguir, né, levando essa energia cada vez mais longe e preparando o nosso estado para receber investimentos, né, seja na indústria, seja no comércio, o turismo, que agora é também muito forte, muito importante para o nosso estado, né, e também para a construção civil, para as residências. A gente ainda tem uma população grande não atendida ainda pelo gás natural, né, pela distribuição de gás. E até 2030 a gente tem um plano colocado, o maior plano de investimento em distribuição de gás aqui do estado, a história do estado do Espírito Santo, para levar essa infraestrutura e preparar o nosso estado cada vez mais para continuar na vanguarda da distribuição de gás natural, da distribuição de energia, né, no nosso estado, no nosso país, perdão. E a gente tem aí a viabilização de vários projetos industriais graças à chegada do gás. Um exemplo são algumas usinas térmicas que já houve leilão, né? Exato. A Eneva, se não me engano, tem alguns projetos aqui no estado. Esses projetos vão ser atendidos também pela rede Sem dúvida, sem dúvida. Nós tivemos agora o LRCAP, né? São R$4 bilhões, não é isso? Isso, só nos projetos que foram licitados, aquela informação que a gente tem do que saiu do leilão, né? Mas a gente teve o leilão de reserva de capacidade, o Espírito Santo ficou muito bem posicionado, recebeu uma grande quantidade de projetos. Acho que isso também fala muito do trabalho que vem sendo feito nos últimos anos aqui, né? De preparar essa infraestrutura a ponto dos investidores, por exemplo, que estão participando do LRCAP, olharem para o Espírito Santo e entenderem que aqui existia um estado com capacidade para absorver esses investimentos, com infraestrutura, com parceiro, né, na distribuição, no transporte de gás, para estabelecer esses projetos, que são projetos de uma ordem de CAPEX muito, muito vultuosos, né? Então, a gente tem 4 projetos vencedores, 2 de fato foram da Eneva, somam aí basicamente 4 bilhões de investimento só nesse projeto. Tem mais 2 no norte do estado, né? Além dos outros 3 das térmicas que já existiam aqui, que foram recontratadas. Então, o Espírito Santo fica muito bem posicionado. Obviamente, a infraestrutura de distribuição de gás é muito importante e certamente nós temos conversas para levar essa infraestrutura de distribuição de gás para viabilizar esses projetos, mas não só esses projetos. A gente também tem outros exemplos de outras indústrias, né, que também se estabeleceram aqui nos últimos anos, que também vieram também a reboque dessa infraestrutura de distribuição de gás, que é relevante para que determinadas atividades possam sair. A GWM é uma, né, que a gente está falando muito, a gente tem ouvido muito falar na mídia. A infraestrutura de distribuição de gás foi um dos parâmetros avaliados pela GWM para se estabelecer aqui no estado do Espírito Santo, e a gente se saiu muito bem, né, nessa discussão com eles ali desde o início, né, na formulação de onde seria, o que poderia ser, como essa infraestrutura chegaria, né, a estrutura tarifária, como seria esses contratos. E a gente se saiu muito bem. Vocês sabem, a gente estava concorrendo com outros estados brasileiros, né? Não era, obviamente, só isso, mas cada detalhe faz a diferença numa tomada de decisão de um investimento desse porte. E a gente foi feliz ali aqui enquanto estado, né, de ter a GWM escolhendo aqui o Espírito Santo para ter essa base e a ES Gás fazendo a parte dela aqui para viabilizar esses investimentos. Mas
tivemos outras também. Tivemos a ADM Descafeinadores, que também se estabeleceu em Soretama, né, que faz o processo de descafeinação e usa muito gás natural. A gente tem agora esse ano a Alo Green, que está vindo de Minas Gerais, Sim. também se estabelecendo aqui agora em Linhares, também fazendo uso do gás natural. E assim a gente vai. A gente tem a planta nova da Vale, a Vale Silicatos, que também está sendo construída aqui no nosso estado, também está sendo levada em infraestrutura. A planta da Vale aqui em Tubarão? A planta da Vale de Sim, Tubarão. sim. A gente teve que fazer uma extensão de rede para atender a Vale também, né? Para essa planta nova. A de briquete verde? É essa? Não. As de briquete são na planta existente, né? A usina 1 e 2, que eles estão trabalhando. Sim. Mas a planta de silicatos é uma planta nova, numa área nova, que a gente teve que fazer um crescimento na infraestrutura para levar, né, o gás natural também para essa planta nova da Vale. E são diversos exemplos que a gente tem nessa configuração em que a infraestrutura de gás sendo utilizada para atrair investimento aqui para o estado. O investimento lá da GWM, se não me engano, é de 57 milhões de reais para levar o gás até a montadora. Exato. Aproximadamente 57 milhões. É muito distante ali até onde chega a rede, a ampliação que vai ser necessária para levar o gás lá? Não. Distante ela não é. A gente precisa, de fato, fazer o comprimento da rede ele não é tão significativo, assim, coisa de entre 6 e 10 quilômetros seria suficiente para a gente chegar, o que não é tão distante para uma rede de gás. Mas o importante é o quão robusta precisa ser essa rede, né? Essa rede, inclusive, é uma rede que já é a fase 1 do projeto Parque Log, porque a reboque da GWM, a gente também tem um Parque Log lá em cima, né? E a gente tem o entorno da GWM que também atrai muitas outras empresas. Então, essa infra, ela precisa ser pensada não só para quem está chegando agora, para quem está ali, mas para quem virá. Né? É um investimento que a gente já faz pensando nos próximos 30 anos. Então, ela precisa ser uma infra, de fato, mais robusta e pensada no longo prazo. Deve criar todo um desenvolvimento econômico, né? Atração de outras empresas que podem aproveitar dessa ampliação da rede. Sem dúvida. A GWM certamente precisa de muitos parceiros para ela poder rodar e estabelecer a atividade dela. A gente já tem uma atividade importante ali, portuária, ali na região de Aracruz. A gente tem a própria Suzano ali na região de Aracruz. E tem muitas outras empresas, o próprio Parque Log agora também, que vão atrair essas indústrias, né? E essa rede ela já vai nascer preparada para atender esse crescimento e essa demanda das indústrias. Então, fica uma região preparada sob a ótica de infraestrutura de distribuição de gás para atrair qualquer investimento na natureza que faça uso do gás natural, independente do volume. O gás natural ele traz algumas vantagens, né? Vantagens práticas, mas também traz aí uma vantagem ambiental em relação a outros tipos de combustíveis. Existem outras empresas que já atuam e, de repente, usam outra matriz mais poluente que podem entrar também na clientela da S-Gás? Sem dúvida. Esse é um grande avanço, um grande potencial do gás natural aqui para o nosso estado, né? A gente tem uma matriz energética, né? Ainda muito concentrada no carvão. A gente tem uma natureza, ainda bem, né? O nosso estado é muito forte na mineração e na siderurgia, né, que são indústrias que têm uma dependência do carvão muito forte, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. É um desafio para essas indústrias a descarbonização em todo o mundo, não só aqui no Brasil, não só no Espírito Santo. E o gás natural ele tem um papel importante nessa cadeia, né? A gente vem discutindo com os parceiros aqui do estado, né, com essas indústrias, né, que vem protagonizando muito na questão da descarbonização, buscando soluções super inventivas, né, para descarbonizar o aço verde, a pelota, a gente falou de briquete aqui agora há pouco, né, o esforço dessas empresas para buscar essa descarbonização. E o gás natural cumpre um papel importante, porque ao deslocar outros combustíveis mais poluentes, né, ele ajuda a reduzir essa pegada de carbono agora. Às vezes, fechando a conta, que é super importante a gente ter um equilíbrio financeiro, né, dessas soluções, mas também por causa da viabilidade técnica, né, que hoje já é muito viável tecnicamente fazer o uso do gás natural em muitas dessas aplicações. Algumas soluções que são pensadas para a descarbonização ainda possuem essa barreira, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de hidrogênio verde, né, quando a gente fala de eletrificação, ainda existe uma dificuldade técnica, inclusive, além da financeira, uma dificuldade técnica nessa implementação. E o gás natural ele consegue fechar essas duas equações, né? Tem um equilíbrio financeiro, que já é possível de ser atingido, e também uma viabilidade técnica para essa implementação. Isso, por exemplo, na indústria já muito viável, mas também na mobilidade. Hoje, a mobilidade é um dos maiores pontos no inventário de emissões brasileiro, né? O diesel hoje ele cumpre, o transporte ele cumpre, né? Ele está ranqueando lá entre as maiores emissões, né, da nossa matriz.
E o diesel é um grande vilão nessa discussão, né? E a gente tem a alternativa, por exemplo, do gás natural e agora do biometano já chegando junto, né? Que de deslocar esse diesel também na mobilidade, seja na frota pesada, nos caminhões, seja na mobilidade urbana, nos ônibus, a gente consegue, através do uso do gás natural, deslocar esse diesel. Hoje é uma tecnologia já mais difundida no Brasil, presente, então não é difícil a gente ver hoje caminhões a gás e biometano rodando, né? Assim como ônibus também, em outros estados também começam a aparecer ônibus rodando. Nós mesmos fizemos testes aqui recentemente de ônibus a gás e biometano aqui no nosso estado, e é uma vertente também de descarbonização importante que a gente pode fazer uso, né? Uhum. Eu uso gás natural, eu tenho um carro que é movido a gás natural e é uma vantagem absurda em termos de economia. Tem um pouquinho de perda de potência ali, mas nada muito drástico. Existe algum plano, alguma forma de fazer uma campanha ou buscar tentar reduzir a burocracia para quem quiser usar o gás veicular? O gás veicular, ele é amplamente utilizado ainda no nosso estado, né? A gente tem hoje mais de 40 mil veículos ainda circulando com gás natural, e ele tem um papel social muito importante, né? Então, principalmente para as pessoas que rodam muito, o gás natural, ele faz uma diferença na economia Absurdo. No final do mês muito grande, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo agora, de guerra, onde a gente tem esses picos do Brent e a gasolina, o diesel, enfim, Quem tudo... abastece sabe, né? Gasolina cara, Exato. diesel caro. Tudo sobe muito, né? Então, o gás natural, essa diferença, a vantagem, ela aumenta muito nesses momentos, principalmente, né? Então, ele cumpre. De fato, a gente tem uma equação para equilibrar com relação à segurança, né? Porque é importante a gente manter os padrões de segurança elevados para que a gente não tenha problemas, como a gente já viu em outros estados acontecendo, né? De abastecimento irregular, de kits irregulares. Então, esse é uma vertente que precisa ser equilibrada. Mas eu concordo que existe uma burocracia associada que poderia ser minimizada sem abrir mão da segurança, né? Então, essas conversas, elas vêm acontecendo, não só aqui no Espírito Santo, mas em âmbito nacional também, para que a gente encontre uma medida, né, de desburocratizar um pouco mais essa cadeia sem perder mão, né, da segurança do condutor, de quem abastece, dos postos. Essas conversas, elas vêm acontecendo. Eu acredito que em breve a gente tenha algumas notícias com relação a essa redução da burocracia com relação ao GNV em frota leve, né? Ótimo, é importante porque é menos poluente, é mais barato, aumentaria, ampliaria a demanda, né, pelo produto e acho que para quem, por exemplo, motorista por aplicativo, né, aquela pessoa que trabalha dirigindo, é um papel social realmente, porque é uma questão de renda, é uma questão ambiental. Eu já até ouvi uma brincadeirinha, não lembro, talvez tenha sido por alguém mesmo da S-Gás, que falou que em todas as frentes ali, né, no social, no ambiental, o gás natural veicular, ele se aplica. E eu queria falar um pouquinho sobre a vantagem do gás encanado na residência. Né? Eu, infelizmente, lá no prédio onde eu moro, ainda tenho que usar botijão, né? Se eu estiver fazendo um bolo e acabar... Vamos mudar isso, Rafa. Isso aí, vou falar aí pro síndico lá do meu condomínio, né? Procurar pela S-Gás. É isso aí. Tem uma série de vantagens. É uma coisa que está em ampliação, tem muita gente buscando colocar gás em casa? Encanado. Sim, a gente tem uma demanda grande de clientes que nos procuram buscando o gás encanado. A gente tem o desafio da infraestrutura e por isso a gente tem crescido bastante a infraestrutura. Mas só para você ter uma ideia, nos últimos 2 anos e meio, mais ou menos, né, desde que a gente chegou aqui em 23, meio de 23 para cá, a gente já cresceu em quase 30%, né, a base de clientes residenciais da S-Gás. Então, assim, existia uma demanda de fato represada, né, em função dessa ausência de infraestrutura para atender todas essas edificações. Né? Então, a gente vem crescendo muito, sim, e trazendo o gás natural como uma vantagem para os clientes. As vantagens são diversas, né? As vantagens vêm desde a segurança, que é uma das principais dela. O gás natural é mais leve que o ar, então, no caso de você ter um pequeno vazamento ou qualquer coisa do tipo, você tem uma dissipação mais fácil desse gás natural, ele não acumula, né? O GLP, ele é mais pesado do que o ar, então você tende a ter um acúmulo nas partes baixas, ele é mais difícil de dissipar, então você pode ter o risco de uma explosão, por exemplo. De uma explosão pode acontecer. Você também não tem o armazenamento, muitas vezes, do botijão, né, dentro da residência, né? Algumas residências são mais antigas e tem lá ainda o botijão, né, com aquela capinha lá, que
que a vovó faz e Ocupa coloca aquela... espaço. Ocupa espaço e tal. Então, você tem ali um armazenamento, aquela energia armazenada ali. Então, também você tem ali um risco de um acidente que pode trazer consequências maiores. Então, desde a segurança até as próprias vantagens econômicas, porque em muitas das praças, hoje o gás natural, que é regulado pela ARSP, ou seja, a tarifa é regulada pela ARSP, você tem uma previsibilidade maior de custo, de preço, você sabe para onde o preço vai, né? Você sabe como ele se comporta. Ele não se comporta em diferentes regiões, em função de sazonalidade, por exemplo. Guarapari, por exemplo, uma região que na época das férias, né, que você sai ali de quase 100 mil habitantes, 70 mil habitantes para 1 milhão de habitantes, tudo fica mais caro, inclusive o gás. Sim. No gás encanado, no gás natural, você não tem essa diferença. Até risco de escassez, de não De escassez, encontrar. de não encontrar, né? Greve dos caminhoneiros, né? Quando a gente teve greve dos caminhoneiros, passamos um risco de Eu desabastecimento. consegui abastecer com gás. Pois é, tá Meu vendo? carro então, era gás, então então você não tem tive problema de você locomoção. tem essas alternativas, entendeu? Então, é muito importante levar esse benefício a cada vez mais capixaba para que possam fazer uso também desse produto, desse serviço, né, do Estado. Queria fazer uma pergunta relacionada à história, né, da S-Gás. A S-Gás foi adquirida pela Energisa, né, uma empresa de São Paulo, que não atua só com gás, né, uma empresa de energia. Aqui no Espírito Santo, a S-Gás, o negócio da Energisa se limita a S-Gás ou ela tem outros planos? A Energisa é uma empresa que tem 121 anos de existência, né? Hoje a gente, na nossa história, né, a gente acabou se estabelecendo muito fortemente na distribuição de energia elétrica, foi de onde a gente acabou nascendo há 121 anos atrás, mas a gente tem negócios diversos, né? Então a gente tem participação em transmissão, em geração distribuída, agora na distribuição de gás, que já não é só no Espírito Santo, a gente também tem Pernambuco, Rio Grande do Norte, Alagoas, Ceará. A gente tem produção de biometano em Santa Catarina, no Paraná, agora mais recentemente, né? Então, os negócios são diversos. Hoje, a nossa participação direta está nesse gás, mas sem dúvida a gente está de olho em bons investimentos. O Espírito Santo é um estado que mostra que tem uma segurança jurídica, que tem um bom equilíbrio, que tem um público bom, um empresariado bom de conversar, um ambiente bom de negócio instituído pelo trabalho que vem sendo feito há muitos anos aqui no Espírito Santo, que preparou esse terreno para que a gente pudesse chegar nesse momento. E certamente a gente está aberto a mais participações que não somente na distribuição de gás, e a gente está sempre aberto a um bom negócio. A gente está falando aí sobre biometano, né? Na verdade, eu ouvi algumas vezes esse termo que é uma coisa fantástica, né? Queria que falasse sobre biometano e sobre a possibilidade de produção, possibilidade não, né? Sobre a produção no Espírito Santo e como isso é integrado à rede e chega à casa das pessoas, às empresas. Esse é um case fantástico que a gente vai ter aqui no nosso estado agora. Esse ano a gente vai ter a primeira injeção de biometano na rede de distribuição da S-Gás, um projeto em parceria com a Marca Ambiental, Cariacica. E é uma história muito bonita, né? Esse projeto de biometano é uma história muito bonita, porque a gente tem a Marca Ambiental recolhendo esse resíduo sólido urbano, né, nas cidades aqui, em Serra, Vitória, né, todo esse lixo, todo esse resíduo produzido aqui, levado para a marca, né? É feita toda a valorização dos resíduos, ou seja, é feito o aterro desse lixo de forma ordenada, de forma ambientalmente segura, né? Esse lixo compactado e bem acondicionado gera, ao longo do tempo, a decomposição desse lixo gera o biogás, né? Que é um gás que tem ali 50%, 60% de metano já na sua composição. Esse gás ele é extraído pela marca ao longo de todo o aterro, destinado para uma unidade de purificação. Nessa unidade de purificação são retirados outros gases, né, outros contaminantes, enfim, e se concentra ali o metano e se chega a uma especificação do biometano, aí sim o biogás vira biometano, né, há uma especificação em que ele é totalmente fungível com gás natural, né, ele tem poder calorífico similar, ele tem composição química similar, né, conforme os padrões da ANP, e aí é possível que ele seja injetado na rede de distribuição de gás. Nós fizemos uma extensão de rede de 2 km, né, ali para recolher esse biometano dentro da marca ambiental. Estamos finalizando a obra do nosso ponto de recebimento. Esse gás é responsável por monitorar a qualidade desse biometano e assegurar que ele está nas condições mínimas exigidas pela ANP para que ele possa ser injetado na nossa rede. Ele vai ser injetado na nossa rede troncal, ou seja, então esse gás que veio do lixo produzido em Vitória pela população, Serra e companhia, decompõe, vira biogás, é purificado para biometano e volta para a rede de distribuição
da AES Gás e vai ser utilizado em toda e qualquer aplicação. No seu carro, por exemplo, poderia estar rodando com biometano, a Vale poderia estar consumindo biometano, a Arcelor poderia estar consumindo biometano e algum parente seu, eventualmente, que está lá cozinhando nesse momento, também poderia estar fazendo uso do biometano nessa aplicação. Então, ele pode ser usado em todas as aplicações em que o gás natural hoje já é utilizado. Né? Então, aproveitamento do resíduo, né? Uma coisa que não tem valor nenhum. Nenhum. Que é um transtorno, muitas vezes, em muitas cidades, né? Você não tem... Aqui, por exemplo, a história, né? Quando a gente olha um pouco da história do que foi a construção da marca ambiental lá atrás, você vê todo o problema que você tinha no acondicionamento desse lixo ali na região de São Pedro, ali em Vitória, né? Aquela região do Mangue, todo aquele problema ambiental que se formou ali, né, há muito tempo, e você vê a volta por cima disso, né, que é a destinação correta desse resíduo, tratamento correto desse resíduo, a ponto dele gerar um energético, mais um energético, né, que tem aí um benefício ambiental muito grande, porque o biometano, ele tem uma pegada de carbono, por causa de todo esse ciclo que ele tem, a pegada de carbono dele é em média 90% menor do que a do gás natural, que já é o combustível fóssil que tem a menor pegada ambiental, né? Então, o benefício do uso do biometano, de fato, é incrível, assim, né? Então, a gente tem fomentado esses projetos aqui no estado, a gente está concluindo esse primeiro projeto, já estamos caminhando para o nosso segundo projeto e estamos buscando outros projetos no estado e outras empresas que tenham interessadas em produzir o biometano para que a gente possa fazer essa sinergia com a rede da AES Gás e potencializar aqui o estado e atrair mais investimento, né? Porque no final do dia, para cada planta de purificação dessa que é montada aqui, é um investimento representativo, assim. Estamos falando de mais ou menos 50 milhões para montar uma planta dessa. Então, já tem alguma planta hoje no estado tem a em planta. Operação? Não, em operação ainda não. Purificação não. Está em parte de conclusão. A planta da marca ambiental está para ser concluída, está praticamente pronta, está para ser concluída e a injeção deve acontecer ainda esse ano. Isso torna o gás um combustível renovável. Exato. A AES Gás, ela é uma prestadora de serviço de distribuição, né? Então, meu negócio ali é meio que a logística, é o duto, né? Dentro desse duto, hoje passa gás natural, mas vai passar agora biometano e pode passar qualquer outro produto renovável. Então, em alguns países na Europa, nos Estados Unidos, por exemplo, já são feitos testes, por exemplo, com blend de hidrogênio verde, por exemplo. Também é possível usar a infraestrutura. Então, o que a gente vem trabalhando, as distribuidoras como um todo, vem trabalhando muito na diversificação dessa infraestrutura. Né? Nós cuidamos de uma infraestrutura para o estado. Dentro dessa infraestrutura, ela pode ser compartilhada com biometano, que é um produto renovável, o próprio gás natural, que é o que tem a pegada menor de carbono, é um combustível fóssil ainda, mas que tem um papel de segurança energética muito importante. Nós vimos isso em outros países acontecendo, né? Quando você negligencia essa questão da segurança energética e você se deixa levar muitas vezes pela emoção ali do renovável, do solar, do eólico, sem um planejamento integrado, você fica suscetível a problemas estruturais, né? De apagão e tudo mais. Né? Então, o gás natural ele tem esse papel, mas ele também pode ser utilizado, a infraestrutura também pode ser utilizada para o biometano, para o hidrogênio e o gás sintético também já tem sido discutido, algumas possibilidades de gás sintético. Então, gás sintético? Gás sintético. Como é que é gás sintético? Cara, é uma produção, você pega o próprio hidrogênio com CO2, faz um processo e dali você produz uma molécula de CH4. Eu estou resumindo bastante o processo aqui, me perdoem os especialistas, mas estou resumindo bem o processo aqui, mas entre o CO2 e o hidrogênio você monta as moléculas de metano e aí você acerta a especificação do gás e você produz, você neutraliza um CO2, né, com o hidrogênio e aí você faz um metano sintético, um gás sintético. E faz uso dessa infraestrutura de distribuição, porque aí passa a ser um metano, né? Passa a ser um gás natural, um combustível, mas que você neutraliza um CO2 eventualmente, né? Com um hidrogênio produzido, que pode ser um hidrogênio verde, um hidrogênio azul, né? E aí você produz um CH4 ali, um metano, e compõe o gás natural e pode fazer uso da infraestrutura, a mesma infraestrutura do gás natural. Simplifica muito a logística, né? O uso do gás, que é um desafio para esses produtos novos, né? Para o hidrogênio, por exemplo, a logística é um desafio, porque você pode usar no blend a infraestrutura de gás, mas você usar uma infraestrutura de gás para 100% hidrogênio, hoje é um desafio, né? A molécula é diferente, ela tem um tamanho diferente, então os vazamentos podem acontecer. Você tem uma questão, a própria queima do hidrogênio, a chama é incolor, né? Então você também tem um problema com relação a isso. Então, são problemas que a gente vem tentando equacionar na indústria do gás natural como um todo, né? Obviamente Europa, Estados Unidos mais à frente nessa discussão, Coreia do Sul também, mas a gente vem buscando soluções para isso, para de fato viabilizar a infraestrutura como um canal também para esses produtos mais sustentáveis, né? A AES Gás, né, foi adquirida pela Energisa em 2023. Em 23. Certo? Agora a gente vai abrir aqui espaço para contar a história
sobre a S-Gás. Como que surgiu? Era uma estatal que vem aí dos tempos da BR Distribuidora? Como é que é a história? A BR Distribuidora, a S-Gás, no final do dia, né? Ela nasceu por volta ali de 1993, né? Quem cuidou dessa concessão foi a BR Distribuidora. A BR Distribuidora cuidou dessa concessão desde 1993 até 2019, aproximadamente. Ali no ano de 2019, um pouco antes, começou a se discutir essa questão do fim desse contrato de concessão, de como ficaria esse equilíbrio, né? Então, montou-se um capital misto, né? Então, em 2019, ali, 2018, começou essa discussão, até que em 2020 se montou a S-Gás capital misto, né? O governo do estado, 51%, e a BR Distribuidora, 49%, já numa intenção, numa preparação de privatização, né? E nesse meio tempo, em 2019, também ocorreu a privatização da BR Distribuidora, veio a Vibra, se tornou a Vibra, né? Então, em 2020, ali ficou uma composição acionária de 51% do governo do estado, 49% Vibra, e uma preparação já, para que já era um desejo do estado, né, de fazer essa privatização desse ativo, para que alguém pudesse fazer os investimentos massivos e desenvolver a concessão de fato, que é o que só veio acontecer em 2023, né? A gente passou ali um período de pandemia, um período de instabilidade, isso acabou postergando um pouco, né, as ideias do governo de conseguir sair com essa privatização, que acabou acontecendo em 2023, quando a Energisa acabou arrematando e entrando aqui no estado. Nesse meio tempo, a BR Distribuidora fez um bom trabalho no desenvolvimento da infraestrutura aqui do estado, né? Fez os investimentos que eram possíveis ser feitos naquele momento, com as condições que existiam, mas ainda assim buscou fazer um bom investimento nas regiões mais adensadas, né? Então ali por volta de 2009, 2010, ali você começou a ter um crescimento na infraestrutura aqui na região de Vitória, né? Então a parte ali da orla e tal, então você já começou a ter ali algumas redes troncais que habilitaram esse crescimento dessa infraestrutura para esse atendimento, que é o que a gente vem fazendo agora, né? A gente vem investindo muito mais para poder aproveitar essa infraestrutura que já foi feita pela BR Distribuidora, mas potencializar essas redes troncais para que a gente pudesse levar para os capixabas essa possibilidade, né? Mais esse serviço. Eu tive o prazer de visitar a nova sede, né, da S-Gás, ali na Avenida Vitória, e vi ali que tem vários painéis de controle, né? As pessoas não fazem ideia de como vi que é trabalhoso, né? Tem muita gente trabalhando. Quantos colaboradores hoje a empresa tem? Hoje, diretos na S-Gás, a gente está com por volta de 170 colaboradores diretos. Quando nós chegamos aqui em 23, a gente tinha pouco mais de 25 colaboradores aqui na S-Gás, né? Então, hoje a gente chegou a 170 colaboradores, né, numa preparação para todo esse crescimento que a gente vem apurando, mas não só nisso, né, numa melhoria no serviço, né, como um todo, né. A distribuição de gás natural é algo bastante complexo, né, às vezes a gente não tem ideia da complexidade envolvida nisso, mas a gente tem mais de 650 quilômetros de dutos espalhados no subsolo, né, de toda a Grande Vitória, por exemplo, e dos 14 municípios que a gente está atuando, desde o norte do estado até o sul do estado. Né? Então você precisa cuidar dessa infra. Essa infra ela tem que ficar disponível 24 horas por 7 dias da semana. Então você não tem, e ela é 100% monitorada no nosso centro de controle operacional. A gente tem mais de 10 pontos de entrada de gás natural no estado que a gente recebe da Rede Nacional de Transporte. Então a gente tem que administrar todos esses 10 pontos, garantindo que eles estão funcionando em harmonia o tempo inteiro, garantindo que esse gás vai chegar, né, para todos os clientes aqui da região, tanto os industriais quanto os residenciais, de que a gente não vai desabastecer nenhuma dessas regiões. Então, é uma atividade bastante complexa que demanda, assim, um esforço muito grande. Fica o convite aí para quem quiser conhecer o nosso centro de controle operacional ali na Avenida Vitória. Vale a visita. Isso aí. E a empresa tem 170 colaboradores diretos e tem um plano de ampliação robusto. São 14 municípios atendidos e o plano é chegar a quantos? São 14 municípios atendidos, a gente espera chegar até o até o meio de 2030, a gente espera chegar a pelo menos 19 municípios no total. Mais 5 municípios no total, e sempre com a gente, nesse ciclo especificamente, a gente vem trabalhando muito a interiorização, né? Então, é levar esse gás de fato para outros municípios e permitir que eles também tenham a oportunidade de atrair outras indústrias e também crescerem com isso. Porque quando uma indústria se estabelece na região, a gente vê uma transformação acontecendo ali, né?
Foi assim em Linhares, é assim em Linhares. Linhares é um município que cresce muito do ponto de vista industrial, né? A gente tem uma demanda hoje por indústrias que nos procuram na região de Linhares muito grande. Aracruz vem se tornando Aracruz, o pessoal fala, Aracruz é a bola da vez, né? A gente vê as notícias e tal, porque de fato vem um movimento muito grande ali em função de Parque Log, GWM, os próprios Porto da Imetame, né? Porto Céu, então é uma região muito pujante ali de investimento, né? Mas a gente vem, nesse ciclo, a gente tem como projeção levar também a rede, por exemplo, para Jaguaré, né, que também tem um potencial grande ali na pimenta, no café, para aquela região. A gente tem Pedro Canário também, que é no extremo norte do nosso estado. Nova Venécia também é um município que está mapeado aqui para a gente levar a infraestrutura. Está entre os 5 que já estão. Estão entre os 5. Jaguaré, Nova Venécia, Pedro Canário, e aí no sul, Mimoso do Sul, e Domingos Martins, que tem um potencial turístico importante. Sim. Então, a ideia é também desenvolver Domingos Martins. Então, são os 5 municípios que hoje a gente vem trabalhando. Vai ter posto GNV em Domingos Martins, será? Vai ter posto em Domingos Martins. Mas isso é certo ou é só uma possibilidade? É certo, até 2030 a gente vai ter posto na BR-262, principalmente porque a gente precisa fechar essa rota logística, sobretudo para a frota pesada hoje. Né? A região de Domingos Martins, hoje, a própria BR-262 é uma rodovia importante de escoamento entre Minas Gerais e o Espírito Santo. E essa rota ela é feita hoje por caminhões que fazem uso de gás natural. Então, a gente ter uma infraestrutura aqui que complemente, que converse com o que a Gasmig vem construindo em Minas Gerais, é muito importante para que o movimento aconteça como um todo. Né? Quando se faz um investimento para comprar um caminhão a gás, por exemplo, você não faz pensando em rodar necessariamente só numa praça. Né? Então, toda essa logística e o potencial que a gente tem nos nossos portos aqui, né, de poder escoar essa carga, por exemplo, para Minas Gerais, usando um caminhão a gás ou um caminhão a biometano, traz mais uma potencialidade para o nosso estado. Todo esse potencial logístico que a gente tem aqui, ele destrava mais uma opção no cardápio para aquelas empresas que estão buscando, por exemplo, descarbonização na logística, né, que também possam fazer. Então, Domingos Martins é muito elegível aí a ter um posto GNV. E além de Domingos Martins? Além de Domingos Martins, todas as regiões que eu falei teriam postos, tá? Mimoso do Sul, Pedro Canário, principalmente, porque são os extremos, né? Então, a gente tem ali, tá falando ali da BR-101, né? Então, também são rotas importantes, pelo mesmo motivo que eu expliquei da BR-262. Tanto Pedro Canário quanto Mimoso do Sul também são importantes. Para quem tem carro a gás e vai para Bahia, por exemplo, Pedro Canário ali vai ser... É estratégico. É estratégico. A gente vem negociando com a Bahia Gás também a possibilidade deles aproximarem algum posto no sul da Bahia, né, para também fechar essa rota, para a gente garantir uma autonomia completa que vá daqui até o Ceará, se necessário. Né? Então, esse é um projeto que vem sendo discutido entre todas as distribuidoras de gás. Né? Então, tem um corredor, né, que a gente chama, né, esse corredor azul, corredor verde, que vem sendo discutido desde o Rio Grande do Sul até o Ceará, né, que a gente possa garantir, todos os distribuidores dentro dos seus estados, garantindo postos de abastecimento rápido a distâncias específicas, para que a gente possa garantir toda essa rota, não só para quem está na frota leve, mas também para quem está na frota pesada. Tem crescido a demanda por gás de caminhões, de veículos pesados? Eu queria até entender, o processo de conversão é parecido com o de um veículo leve? Como funciona e qual é o tamanho da economia? Você tem as duas tecnologias hoje, né? Você tem a possibilidade de conversão do caminhão, e você tem os caminhões novos, né, que já saem de fábrica. Essa é uma facilidade que a frota leve não teve aqui no Brasil, né? Tiveram até alguns modelos que começaram lá atrás e que não foi dado continuidade, né? Tinha um Siena Tetra Fuel, por exemplo, né? Mas não acabou que isso... Hoje você não tem um carro de fábrica saindo com GNV. O caminhão você tem, né? Então, e tá aumentando as opções, né? Então você tem hoje, por exemplo, a Scania, é a mais... tradicional, é uma precursora aqui no Brasil, na fabricações de caminhões aqui no Brasil, com a tecnologia de gás natural, e vem avançando muito, né, a tecnologia desses caminhões, né, tanto a autonomia, o peso, tecnologia de dirigibilidade, tudo, né, isso veio avançando demais, assim, né, e com isso também a escala, né, eles vêm vendendo mais caminhões, a Scania vem melhorando a questão das vendas desses caminhões. E isso, obviamente, reflete em preço. Então, hoje é totalmente possível você comprar um caminhão Scania a gás que chegue bem próximo de um preço de um caminhão a diesel. Hoje você já não tem aquela disparidade toda que existia no passado. Né? Isso também é um ganho importante. Então, assim, você tem o processo de conversão e tem o processo... O que acontece muito na frota pesada é que a conversão vem perdendo espaço frente à possibilidade de você ter um caminhão zero
com garantia de fábrica 100% pensado na mecânica para o gás natural. E isso faz muita diferença. Com certeza. Quando você tem um motor 100% pensado e todo o conjunto pensado para o gás natural, ajustado para o gás natural, você tem uma vantagem muito grande, né? Então, a gente vê um crescimento muito grande dessa tecnologia. E aí são os caminhões que estão chegando. Você tem caminhão Volkswagen agora, você tem caminhão Scania, você tem caminhão Iveco, agora tem até o JAC, né? Que também está chegando no Brasil agora, o caminhão JAC, a gás. Então, assim, você está aumentando as possibilidades, de fato, porque o ganho é bem expressivo. Você tem um ganho no combustível, porque você tem uma diferença do gás natural para o diesel, que hoje é bem representativa. Nesse momento, ainda mais, muito, né? muito. Mesmo com todo o subsídio que existe para o diesel, ele subiu, né? E a diferença ainda continua importante. E você conseguiu cobrir toda a parte técnica. E do ponto de vista de sustentabilidade, não se fala, né? Porque você dá tem mais autonomia, o gás ou o diesel é equivalente? Não, o diesel você tem mais O diesel tem mais autonomia do que o gás. O mas gás tem mais do que a gasolina, por exemplo. Sim, mas na frota pesada, o diesel, o tanque de diesel, você tem de fato uma autonomia maior. Mas o gás natural vem avançando muito nessa questão da autonomia. Os primeiros caminhões tinham uma autonomia mais baixa. Hoje é tranquilo você fazer 460, 500 quilômetros, eventualmente, com um caminhão a gás. É possível, dependendo de quanto você está carregando, qual é o caminhão e tal. Que já fecha uma logística interessante, porque você começa a ter uma possibilidade de chegar até outro posto para abastecer com mais tranquilidade, com mais margem de manobra. Você já não fica suscetível a rotas menores, embora ele tenha, sim, uma autonomia menor do que o diesel muitas vezes, né? Mas hoje já é totalmente factível e vem crescendo muito. Não é difícil hoje, por exemplo, você rodar na BR-101 aqui no Espírito Santo e você vê caminhões com cilindros na lateral rodando. A gente tem vários clientes que abastecem nos postos aqui, de grandes transportadoras, às vezes até do sul do país, que rodam aqui, que vêm buscar suas cargas aqui com gás natural. E em breve, nós veremos também os caminhões de coleta de resíduos rodando com gás natural e biometano aqui. Vou antecipar então para você aqui, só porque você é meu amigo, hein? Mas a marca ambiental fechou a contratação de mais 10 caminhões que vão fazer a coleta desses resíduos aqui na cidade de Vitória, Serra, e nas cidades que ele tem contrato, né, de coleta de resíduo, com caminhões a gás e biometano. Né? Então, justamente pensando na questão... Biometano. Eles vão abastecer, inclusive, num posto dentro da marca ambiental. Mas aí é um processo deles, né? Não, pela S-Gás. Mas já tem a injeção do biometano, né? A gente vai ter o posto de abastecimento de biometano, a gente vai montar esse posto de abastecimento de biometano dentro da marca ambiental, para que eles possam abastecer os caminhões lá dentro. Então, eles abastecem com biometano, gás natural, dentro da planta deles e vão circular coletando resíduo. Então, tem todo um ganho da pegada de carbono, que a gente falou, mas tem um ganho ainda mais perceptível para a população, que é o particulado. A redução do particulado de um veículo que roda a gás ou biometano versus um que tem diesel é da ordem de 95%. Uau. Então, isso tem uma melhoria aqui do ponto de vista de saúde. Né? Você tem menos particulado, menos NOx, SOx na atmosfera com esses veículos rodando nas cidades. Né? Então, e o gás veicular é seguro? Seguro, sem dúvida. É mesmo? Seguro, sem dúvida. Ele usado... Mesmo num carro convertido, por exemplo? Mesmo num carro convertido. Hoje você tem aproximadamente 4 milhões de metros cúbicos distribuídos todos os dias para abastecimento de veículos leves. O Rio de Janeiro é referência nesse evento. O que de fato acontece... Táxi no Rio de Janeiro é muito comum. Táxi, carro de aplicativo... É muito comum você ver o uso e há muitos anos, né? O que você vê quando você tem esses acidentes em abastecimento, quando você vai olhar, de fato, são kits irregulares, né? Fraudes, né? Negligências muito grandes ali no processo, que infelizmente acarretam, né? Mas quem faz uso de forma correta, né? Que faz suas inspeções, que instala um bom kit numa empresa credenciada, numa empresa correta, né? Certificada em metro, dificilmente tem problema. Né? Toda a frota da S-Gás, por exemplo, é convertida a gás natural. Todos os nossos veículos. A gente tem aproximadamente, são 102 veículos aproximadamente hoje, frota leve, né? Falando só dos leves, na nossa operação. Todos eles rodam com gás natural e a gente não tem nenhum problema com isso. Né? E é assim em todos os distribuidores de gás. Né? Então, aqui no estado tem 40 mil veículos rodando hoje, né, com o cilindro de gás natural. E cresceu esse número? Esse número ele vem estável, ele vem estabilizado. Hoje ele não está crescendo nem diminuindo, ele está bem estável. Eu acho muita burocracia. Eu pensei em fazer conversão de um carro, mas assim, você tem que ir lá, fazer uma alteração na característica do veículo, e aí a taxa e etc e tal. Se fosse uma coisa mais simples... Era mais fácil, né? É uma jornada... Essa jornada
do cliente do GNV, ela, de fato a gente tem mapeado ela e tem tentado trabalhar em alguns pontos para destravar isso, né? Mas... Saindo aqui do assunto do gás veicular e falando um pouquinho sobre o gás para o agronegócio, eu percebi que a vocação de algum desses municípios, né, que são almejados aí pela S-Gás, tem aí uma questão do agronegócio muito forte. Qual é a ambição da S-Gás com relação ao agronegócio? E queria saber sobre inovação, se existe algum projeto interessante. Bom, assim, a S-Gás é um instrumento de desenvolvimento do nosso estado, né? Nosso estado, a atividade do agronegócio tem uma representatividade muito grande no PIB, né? Nós somos o segundo estado, o maior produtor de café brasileiro, né? Café Conilon. A gente é uma referência. Se nós fôssemos um país aí, seríamos expressivos na produção de café Conilon. Então, isso é algo que, sem dúvida, chama a nossa atenção, né? Então, o café é algo que a gente tem trabalhado bastante, né? A gente já tem uma presença forte. O gás natural ele já cumpre um papel muito importante na cadeia do café. Então, toda a parte da torra, né? Nós temos grandes empresas aqui no estado, Real Café, Ofai, Café Cacique, Café Número 1. Então, a gente tem grandes clientes que já usam o gás natural nesse processo de torra desse café. O que a gente vem trabalhando agora, de uma forma bastante inovadora, dentro de um projeto de pesquisa e desenvolvimento, que a gente vem desenvolvendo em parceria com a CCCV e com a JDE, é o uso do gás natural na secagem do café. Então, a secagem, que tradicionalmente é feita hoje com lenha, né? Então, você tem a lenha e toda aquela geração de fumaça, ruim, né? toda Quem aquela... mora perto... Quem mora perto sofre. Esse dia eu estava vendo até uma matéria, acho que foi até no site da Tribuna, de um acidente que aconteceu numa rodovia em função da fumaça que perdeu a visibilidade. Eu conheço gente que mora perto e sofre, assim, reclama, já denunciou até o caso. Exato. É um problema, né? Para o entorno é um problema, para o produtor é um problema também, porque quem está trabalhando ali naquele ambiente também fica exposto, né? E não é só a fumaça, a perda da visibilidade, é o particulado, né? É a consequência que aquilo deixa para o sistema respiratório. E para o produtor é um problema ainda maior, porque é o seguinte, eu não sabia, fui aprender com os produtores, então vou até pedir uma licença poética aqui, porque minha especialidade é o gás natural, não o café, mas eu vou me arriscar aqui com o que eu aprendi, que é, de fato, a fumaça, a presença dessa fumaça na secagem do café, ela traz dois problemas principais, né? O primeiro dele é com relação ao controle da temperatura, que você não consegue fazer muito bem. Então, muitas vezes, você acaba torrando esse café de uma forma indevida. Então, você tem uma perda substancial desse café que está sendo secado ali. Então, você tem uma perda da produção. E a segunda é que você tem essa fumaça direto no processo. Então, essa fumaça também, ela impregna o café de alguma forma. Tem uma perda de qualidade. A nota sensorial do café, para os especialistas, né, que vão pontuar esse café lá depois, ela acaba perdendo ou perdendo alguns pontos em função dessa presença dessa fumaça, desse odor característico e desse sabor, porque também é possível perceber isso no sabor. Então, para o produtor, quando ele faz um projeto de secagem a gás natural, que ele não tem a presença da fumaça, só dele conseguir fazer um controle de secagem melhor e não ter essa contaminação, vou chamar assim, essa contaminação com essa fumaça, ele tem um ganho na produção desse café, porque ele deixa de ter uma perda substancial desse café em função do controle, e ele tem um ganho na qualidade desse café produzido, em função de não ter ali nem o odor, nem o sabor, né, característico dessa fumaça que faz ele perder um ponto. A gente está justamente nesse período de testes. Essa é uma primeira safra que a gente está fazendo num projeto de pesquisa e desenvolvimento na Fazenda Chapadão, em Linhares. E a gente está monitorando isso junto com os parceiros, junto com os especialistas, né, que entendem do café, para que a gente possa pontuar ali qual de fato é o benefício para o produtor na produção e na qualidade desse café. Acho que os impactos ambientais, eles são muito mais fáceis de serem apurados, né? A gente já percebe isso, é muito mais perceptível. O que a gente está fazendo no momento é entender o impacto na cadeia do café, né? Como é que esse café, qual é o ganho de produtividade que eu tenho. Reduz o consumo de madeira. Reduz o consumo de madeira. Poluição, melhora a qualidade do grão. É isso aí. É tudo de bom. É tudo de bom, exatamente. Esse é um dos projetos inovadores que a gente vem trabalhando aqui no estado para potencializar, né, e trazer uma diferenciação para o nosso café. Porque hoje a produção de café ela vem crescendo muito no nosso estado, né? Então a gente tem uma produção muito grande. Também, né? Exato. E a gente tem um potencial de exportar esse café cada vez mais por um preço melhor, né? Mas a gente precisa também ter uma qualidade melhor no café. Então, tendo essa qualidade melhor no café, talvez a gente consiga alcançar outros mercados ou nos mercados que a gente já está, mas com preços melhores, né? Remunerar melhor o produtor capixaba, né, por esse café produzido aqui no nosso estado. E quem quiser, por exemplo, fazer uso disso, já pode ou ainda
Ainda é um projeto piloto, ainda está em teste? Nesse momento ainda é um projeto de pesquisa e desenvolvimento. A nossa ideia é terminar essa safra com todas essas informações, né, que a gente falou aqui, para que a gente possa, junto com a agência reguladora aqui do nosso estado, montar, né, uma proposta de um produto, de um serviço que atenda a esse segmento específico para que a gente possa equilibrar todas as variáveis e tal. O que a gente vem fazendo na paralela é entender. A gente está fazendo um teste em 3 secadores, né, em uma fazenda específica. Aqui no estado a gente tem pelo menos 7.000 secadores mapeados. Né? Então a ideia que a gente vem fazendo na paralela é entendendo onde estão esses secadores, a que distância eles estão da rede, qual seria o investimento necessário para fazer, para chegar até eles, né? Por onde a gente deveria passar, quais são os melhores traçados para otimizar essa rede para atender a esses produtores. Então, tudo isso também vem sendo discutido na paralela. Então, a gente espera chegar até o final do ano com todas essas respostas para poder, a partir do ano que vem, já começar assim. Aí, na próxima safra que a gente tiver do café aqui, aí com um produto e difundindo mais o uso do gás natural. Excelente. Aqui no Espírito Santo. Muito bom. Agora, saindo um pouquinho do assunto distribuição de gás, sei que não é um negócio desse gás, mas é uma curiosidade minha. Há muito tempo, houve um plano aí de abertura do mercado de gás, com a promessa de uma redução drástica, acentuada no preço, que viabilizaria uma indústria de cerâmica, uma planta da Vale no sul do estado, né, uma planta de HBI, por causa da redução do preço do gás que não aconteceu, né? Não existe. Ela não aconteceu porque essa política não deu certo, ou simplesmente porque ela não foi colocada em prática. O que poderia realmente reduzir o preço do gás? E a outra pergunta é se o gás no Brasil é caro ou é barato em relação a outros países. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Todo mundo tem uma opinião com relação a esse ponto. Eu vou colocar aqui a forma como eu vejo essa situação, né? O gás brasileiro, de fato, ele precisa tomar um pouco de cuidado quando a gente faz as comparações com o gás internacional. A Petrobras fala isso de uma forma bem aberta e muito embasada tecnicamente, né? O nosso gás, a produção do nosso gás é uma produção de gás associado. Então, a gente produz óleo junto com gás em águas profundas, né? Então, quando a gente vai comparar com uma produção de gás onshore, né, num campo onshore, ou seja, em terra, né, os custos de produção eles são bastante diferentes. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado quando a gente está comparando o gás, né, de uma produção, um modelo e outro, a gente precisa levar isso em consideração. Tá? Então, essa é uma primeira vertente importante para a gente ter em perspectiva. E aqui no Brasil, especificamente, a abertura do mercado de gás, ela começou a ser feita e a gente teve bons avanços nesse período. De fato, não foi tudo aquilo na velocidade como foi anunciado. A forma como foi anunciado, de fato, trouxe uma expectativa muito grande e de um intervalo de tempo muito curto. O ex-ministro Paulo Guedes fez esse anúncio na época, foi uma promessa. Foi uma promessa e era um desejo, né? Era o desejo dele ali de fazer e de trazer esse choque de energia e de fato, houveram muitas melhorias, né? Por exemplo, o próprio Mercado Livre, né, que não acontecia. Você tinha um mercado muito concentrado ali na Petrobras, ele ainda é muito concentrado na Petrobras, mas você já começa a ter outros players figurando aqui nesse ambiente. Por exemplo, aqui no Espírito Santo, 90% do gás distribuído aqui no Espírito Santo já é em Mercado Livre. O que significa isso? Significa que qualquer grande consumidor ou qualquer cliente que esteja apto a migrar para o Mercado Livre pode escolher de quem vai comprar o seu gás. Isso foi algo que foi possibilitado por essa abertura de mercado que não acontecia no passado. E isso tem um ganho bastante significativo. Então, para os grandes consumidores hoje no Espírito Santo, que estão todos no Mercado Livre, existe um ganho considerável entre o que eles estão comprando de molécula no Mercado Livre versus o que eles comprariam da distribuidora de gás do Estado. Então, existe aqui uma diferença e sim uma redução com relação a esse custo de molécula. Não é a redução eventualmente esperada, né, dentro daquela expectativa que foi criada lá atrás, mas houve sim um ganho, né, comparado ao que é praticado no mercado cativo, que a gente chama, né, que é o da distribuidora, via distribuidora, para esse mercado livre. O que a gente precisa fazer, e o que está sendo muito discutido nesse momento, é que desse preço desse gás, 90% do preço desse gás hoje, basicamente, 80%, 90% desse preço, está no preço da molécula. O preço do gás hoje ele é distribuído basicamente em preço da molécula, que é a preço que fica lá para o produtor. Você tem o preço do transporte, que é o que fica com quem transporta esse gás aqui, o preço da distribuição, tributos e por aí vai, né? Então, 80%, 90% desse valor, ele está concentrado na molécula hoje. O produto em si.
na molécula que está sendo produzida lá, que fica com os grandes produtores, né? Então, essa é uma parcela que vem sendo discutida e vem se discutindo no âmbito federal, principalmente, e nos estados também, o que poderia ser feito para tornar essa parcela mais competitiva, né? Sobretudo nesses momentos. Agora, na guerra, por exemplo, que a gente tem indexação a Brent, por exemplo, a Petrobras vem fazendo um esforço para entender o que poderia ser adequado nesse momento, para a gente não acompanhar, por exemplo, um preço de Brent que está acontecendo numa guerra no Oriente Médio, de um óleo que está sendo produzido aqui no Brasil. O que poderia ser feito para não acompanhar essa subida de preço que está sendo feita lá fora. Né? Hoje está acompanhando, mas a Petrobras vem discutindo formas, né, de como poderia fazer isso, né, e não trazer esse impacto direto para o Brasil. Então, existem algumas vertentes nesse sentido. E a gente tem ali depois toda a parte de transporte e distribuição. Um ponto que é importante é, diferente de outros países também, quando a gente olha para a Europa, quando a gente olha para os Estados Unidos, países que já fizeram esses investimentos em infraestrutura de transporte e distribuição há muitos anos. Né? O Brasil está num momento de crescimento de infraestrutura para justamente permitir que esse mercado aconteça. A gente tem infinitamente menos rede ou menos infraestrutura do que países desenvolvidos na Europa e nos Estados Unidos. Então, é importante nesse momento que a gente faça esses investimentos em transporte e distribuição e cresça essa participação da rede para que a gente possa fazer o mercado ficar maior. Com o mercado maior, aí a gente tem escala e aí a gente pode discutir preços, eventualmente até da própria molécula, mais baixo. Né? Então, eu acho que essa não é uma discussão simples, é uma discussão que hoje está no cenário federal e em todos os estados discutindo a mesma coisa, mas acho que a gente vem caminhando para buscar uma solução para esse... Acho que nos últimos anos a gente teve alguma redução, sim, nesse preço do gás, mas é difícil de comparar assim, e setar as expectativas com relação a ter um gás brasileiro muito barato, como você encontra, por exemplo, no Oriente Médio, em outros lugares. Eu não acho que talvez essa seja uma realidade brasileira pela natureza da nossa produção de gás e pelo nosso momento de infraestrutura. Eu acho que não para esse momento, eu acho que a gente não é comparável. Acho que a gente pode fazer muita coisa para melhorar a competitividade do gás, mas eu acho que tem que tomar cuidado com as comparações. Bom, agora eu quero saber um pouquinho mais sobre o Rafael, meu xará, Rafael com PH, né, o meu é com F. Saber um pouquinho mais sobre a pessoa física, gosto, hobby, família, formação, carreira, profissão. Fique à vontade para se apresentar. Bom, Rafael é pai da Isabela, minha paixão, minha filha, minha esposa. Anos? Minha filha tem 11 anos. 11 aninhos. Completou aqui. Né? Então, é uma alegria, né? Então, ser pai da Isabela é minha função número 1. Né? Ser diretor-presidente da S-Gás é a função número 2. Né? Mas eu sou engenheiro de formação, né? Eu tenho pós-graduação em óleo e gás, formado pela FRJ, no Rio de Janeiro. Engenheiro civil? Não, eu sou engenheiro de produção. Engenheiro de produção. Com especialização e com pós-graduação em óleo e gás. Tô aqui no Espírito Santo há 3 anos, vou completar agora 3 anos aqui. Sou capixaba há 3 anos. Né? Nascido em São Paulo? Sou nascido no Rio. Nascido no Rio. Sou nascido no Rio, mas... Rio capital? Rio capital. E passei minha vida no Rio e os últimos 14 anos eu passei em São Paulo. Antes de vir aqui para o Espírito Santo, eu trabalhei na Congás, na Companhia Distribuidora de Gás de São Paulo. Passei por várias áreas lá. Minha última posição era como gerente executivo de operações, então cuidava de toda a operação da Congás lá em São Paulo, né, que é a maior distribuidora de gás da América Latina hoje, né, e tem uma infraestrutura de mais de 22 mil quilômetros de rede, mais de quase 3 milhões de clientes atendidos. É uma companhia enorme, né, que tem uma escala muito grande em São Paulo, né. E vim aqui para o Espírito Santo nesse desafio aqui de desenvolver a concessão aqui no estado em 2023. Me apaixonei por essa terra aqui, né? É muito fácil se apaixonar pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é um segredinho muito bem guardado, né, do Brasil. Né? A gente precisa falar mais do Espírito Santo, a gente precisa difundir mais o Espírito Santo, porque tem muita coisa boa aqui. Quando a gente vem morar aqui, que a gente vive, né, o Espírito Santo, a gente vê as potencialidades que o estado tem, né? O povo, né? As belezas naturais que o Espírito Santo tem, é impressionante. Você vai no Convento da Penha, você passa na Terceira Ponte, olha pro Convento da Penha, você fica imaginando como é que o pessoal fez aquilo, aquele negócio maravilhoso, né? Lindo, aquela vista de Vitória, de Vila Velha, as nossas praias e tal. Então, me apaixonei por essa terra aqui e pretendo ficar aqui até quando Deus me permitir, né? Que bom, ótimo. Gosta mais das montanhas ou das praias? Cara, difícil de dizer, o Espírito Santo ele tem isso de bom, né? Eu tava comentando aqui, eu tava no Santa Gés esse final de semana,
Então você sobe pra montanha, desce 1h30, 2 horas, você tá aqui, aí 2 horas você Uma hora e sobe. meia, eu também 1h30 tava, no máximo. uma hora e meia. Aí você sobe, Agora vai... tem um contorno do Mestre Álvaro ali, ó. Também Um vai abraço. bem, a estrada é legal, bons investimentos. A Eco 101 agora fazendo bons investimentos em duplicação das rodovias, né, que a gente também conseguiu. Então, assim, para os próximos anos a gente deve ter uma melhoria ainda maior, né, na circulação aqui, nas rodovias do nosso estado. Você vai super rápido para a montanha, volta para a praia. Sim. Você vai almoçar na montanha e volta para pegar uma praia no final do dia. Só o Espírito Santo te proporciona isso, né? Guarapari ali tem Buenos Aires, que é lá nova. Do lado, Buenos Aires agora. Você desce ali. Mais perto ainda, né? Pertinho, muito perto. Mais Realmente perto ainda. É uma coisa que não se vê por aí. E o que mais agrada aqui no Espírito Santo? Gastronomia, belezas naturais. Eu acho que é um combo, mas eu não vou ficar em cima do muro, não. Eu vou escolher as belezas naturais. Eu acho que tem umas regiões aqui. Moqueca é capixaba, não, moqueca só tem capixaba, o resto é fechado. Essa eu já aprendi. Jardim, exatamente. Essa máxima. E é verdade. Não, já sou um defensor da máxima já. Quando o pessoal chega, mas essa moqueca não. Só tem essa moqueca. O resto é fechada, né? E hobby, passatempo, gosta de fazer o que nas horas vagas? Cara, eu gosto muito de correr aqui na orla, né? A orla que eu moro ali perto da Praia de Camburi, né? Essa orla aqui é maravilhosa, né? Pra você correr, praticar exercício aqui na região de Vitória é de fato todo final de semana você tem pelo menos umas 3, 4 corridas aí, né? Pra você fazer e tal, né? Você tá bastante concorrido. Justamente por isso, né? Porque você tem um trajeto muito agradável, uma vista linda, né? É uma região segura, né? Então, muito, muito propício. Então, eu gosto de correr, gosto de andar de bicicleta. Né, nos finais de semana ali, durante a semana, pelo menos umas 3 vezes por semana eu tento dar uma corridinha na orla ali. Excelente, isso aí, cuidar da saúde, né, cuidar importante, da forma. Importante. Bom, vou deixar o espaço aberto aqui, se quiser falar mais alguma coisa que não tenha sido abordado, fique à vontade. Não, é só agradecer mesmo a oportunidade de vir aqui falar um pouquinho sobre os investimentos da S-Gás, né, sobre o gás natural, sobre a importância para o nosso estado, e sobre a nossa ideia de desenvolver aqui, de usar de fato a S-Gás como um vetor de desenvolvimento do Estado. Acho que esse é o nosso grande objetivo. Né? Eu acabei não fazendo uma pergunta que é saber se a S-Gás tem plano de ampliar o quadro de funcionários aí. Temos. Desses 170 para cima. Né? Mais do que a ideia, a gente tem uma necessidade muito grande, né? Porque a gente tem hoje 170 colaboradores diretos, mas a gente tem aproximadamente 500 indiretos. Uhum. A gente deve chegar até o final do ano com 700 indiretos. Então, a gente está num momento de mobilização, sim, né, de talentos, estamos contratando. A gente, inclusive, desenvolveu um centro de treinamento, um centro de qualificação de gasistas no Senai de Vila Velha, né, para preparar e trazer a formação do gasista, que era algo que a gente não tinha tão difundido aqui no estado. Uma profissão técnica gasista. É uma profissão técnica gasista, né, que para trabalhar na linha de frente ali, né, então é onde a gente tem o maior efetivo, né, a gente tem uma operação 24/7 em 14 municípios, então a gente tem um efetivo grande, né, nos nossos gasistas de manutenção, gasistas de instrumentação, então são profissões muito especializadas, e a gente montou um centro de treinamento. É direta a contratação do gasista ou é terceirizado? A gente tem as duas coisas, a gente tem direta e indireta. E vai abrir quantos empregos aí diretos? Olha, diretos a gente deve estar falando aí de pelo menos, esse ano, pelo menos mais umas 20 posições, mais ou menos, a gente deve ter nesse gás. E indiretos a gente deve ter mais, porque a gente vai mobilizar agora novas... Até 2030 deve ter bastante. Vai mais. Vai passar de 1.000 profissionais ao todo, acredita? Eu acredito que se a gente continuar com esses planos de expansão, a gente deve chegar bem perto desses 1.000 colaboradores em alguns momentos. Ali em 28, 29, a gente deve estar batendo mais ou menos 1.000 ali. Com essa mão de obra desafio, achar indireta. Mão de obra, né? Super desafiador. A gente... Mandar um recado para quem quiser trabalhar na S-Gás, como fazer, né? Acessar para quem site. quiser trabalhar hoje na S-Gás é bem tranquilo, através do nosso site é possível ver as vagas que estão abertas, né? Nossas redes sociais também a gente difunde muito no LinkedIn, no Instagram, né? Da própria S-Gás, da Energisa também tem lá, tem o cadastro para ser feito, né? Para nosso banco de talentos, né? Para poder buscar, e a gente tem feito bastante anúncio, né, dessas vagas, dessas posições, através desses canais, né, bem fácil de se inscrever nas posições específicas, e um especialista do nosso time da Energisa deve entrar em contato para apurar e fazer o refinamento, convidar para as entrevistas, né. E tem a demanda por gasista também, que é já tem um curso de formação. Já tem um curso, a gente vai ter a formação. A gente vai ter a formatura da primeira turma de gasistas esse ano, e a gente vai abrir a segunda turma agora, no segundo semestre. Agora a gente abre a segunda turma lá no Senai de Vila Velha. A gente vai fazer uma divulgação maior sobre isso. Estamos pensando em fazer um
uma turma com um processo afirmativo, desenvolver uma turma só para mulheres, né, para a gente trazer as mulheres também para essa profissão que acaba sendo muito dominada pelos homens, né? Então, a gente deve fazer também um processo afirmativo de formação para aquelas mulheres que tiverem interesse, né, nessa formação, a participarem, né, e serem aí elegíveis a participar do processo com a gente. Queria agradecer mais uma vez sua presença. Espero que a gente possa conversar muito, né, falar muito aí de investimento, na ampliação da rede de gás natural, R$1 bilhão. E é isso, vamos ficar aí na torcida pelo sucesso da S-Gás e do desenvolvimento do Estado. Eu que agradeço a parceria e vamos junto, né? Vamos junto, que a gente tem um desafio junto aí, né? Rede Tribuna e a comunicação é um pilar fundamental para o nosso serviço de distribuição como utility, né? É uma parceria grande. Vamos lá. Isso aí, muito obrigado. Essa entrevista está disponível nas edições impressa e digital do jornal A Tribuna, no portal Tribuna Online, em nosso canal no YouTube e nos tocadores de podcast.